Continuando então com o assunto de propagação de calor, tá? Como vocês podem ver aí na, na telinha aí e tudo mais. A apresentação, inclusive, é a mesma inicialmente, a mesma capa, tá? Então, ó, vamos lá, vamos continuar com o que a gente está trabalhando, que é, novamente, calor. Aqui eu vou fazer questão de retomar, né, a fala sobre calor, justamente para que a gente lembre que calor é uma forma de energia que transita, que é transportada, que é trocada por conta de diferenças de temperatura. E ela flui de uma maneira natural, ela flui de uma maneira espontânea, do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Ok? E aí a gente vai continuar o nosso esqueminha, lembrando que corpo quente, né? E aí eu coloquei aspas, porque, né, quente é uma sensação térmica que você tem quando recebe energia em forma de calor, e frio, né, quando você está cedendo energia em forma de calor, mas é maior e menor temperatura. Vamos lembrar que essa passagem de energia do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura, ela é, querendo ou não, uma forma de equilibrar, né, as temperaturas dos dois corpos, ou seja, é uma forma de você equilibrar a agitação desses dois corpos que estão trocando calor entre si, né? Então, visa aí essa troca estabelecer o equilíbrio térmico entre os mesmos. Segunda coisa, quando o equilíbrio térmico ele é atingido, então você não tem mais aqui o que a gente conhece como troca de calor, ou seja, você não tem mais a passagem de energia térmica de um corpo para o outro por causa da mudança de temperatura. Até porque os dois corpos vão estar com a mesma temperatura, então nesse caso você não tem mais o processo de troca, tá? E lembrando que em situações que envolvem fontes de calor, esse trânsito ele cessa apenas quando a fonte não consegue mais emitir. Ou seja, você só tem ali, por exemplo, um alimento sendo esquentado num fogão, por exemplo, esse processo de aquecimento ele só encerra quando você desligar a boca do fogão lá, né? Você for lá e cessar o gás, tá bom? Então isso é bem importante, até por conta de outros contextos que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Então, ó, mas hoje a gente vai trabalhar, vai dar um foco mesmo. Hoje não, né? Porque, bem, só vício de linguagem. Mas a gente vai estar trabalhando hoje dando foco na forma de propagação que é a convecção térmica. Nós já vimos a condução, né, nos slides anteriores, e agora a gente vai para a parte de convecção térmica. E o que seria isso? Ele é um processo de propagação de calor no qual a energia ela é transmitida através de massa. Ou seja, porções de matéria elas se movem em um ambiente, por exemplo, e é através desse movimento saindo de um lugar para o outro que a energia em forma de calor ela é transmitida de um ponto para o outro. E você já pode começar a comparar, por exemplo, com condução. Condução a gente tinha o quê? Molécula a molécula. Ela esquenta, uma molécula fica muito agitada, aí ela vai fazendo com que a vizinha vá ficando agitada da mesma forma e a energia vai passando dessa forma, de corpinho em corpinho. Aqui não, certo? Aqui a gente vai ter uma porção, por exemplo, de água que se movimenta dentro daquele corpo e transporta calor, tá bom? No caso da condução, você não tem as moléculas saindo de uma região para outra. Elas ficam meio que vibrando, tremendo naquela mesma posição. Então a gente já pode começar a estabelecer esse paralelo aqui nessa comparação. Então, ó, tal processo ocorre apenas em fluidos e gases. Desculpa, em fluidos, que são líquidos e gases. Oxe, professor, por que não ocorre em sólidos? Porque justamente você precisa que essas moléculas tenham a capacidade, né, ou a liberdade de sair daquele ponto onde eles estão e ir para outro ponto totalmente diferente, certo? Então é necessário isso. Quando o ar, por exemplo, quando você pega um alimento que ele está muito quente, que ele acabou de sair do forno e coisas assim, você vê a fumacinha subindo, certo? E isso só é possível justamente porque os gases eles têm essa propriedade que permite, né, uma maior liberdade de movimento para as suas partículas, coisa que nos sólidos não tem, tá bom? Segunda coisa,
ele se sobressai a condução devido a essas características de partículas mais dispersas, ou seja, as partículas elas estão mais longe umas das outras, estão menos ligadas, tá? E aí a gente pode ver até aqui, ó, o sólido, ó, tudo bem rígido, bem junto. O líquido, eles ainda têm uma interação, né, assim mais próximo, só que você já vê um distanciamento maior, né? E nos gases, ó, você já tem uma coisa mais desordenada, porque as partículas elas têm uma liberdade maior, elas não são muito ligadas umas às outras, né? E por último, mas não menos importante, a energia se propaga devido à diferença de temperatura. Ou seja, quando você tem por exemplo, você está esquentando água, certo? Você vai esquentando água por baixo, né? Normalmente, no fogão, por exemplo. Então, aquela parte que está recebendo calor e está ficando com maior temperatura, ela se move para dar espaço àquela outra parte que ainda não recebeu energia, que é a parte de cima, a parte mais fria. E é nesse movimento de subida e descida, que nós temos o transporte, né, de energia dentro do corpo ou dentro do meio, como por exemplo numa geladeira, como por exemplo o ar-condicionado em uma sala, tá bom? E aí, ó, continuando, nós temos aí o que? As partes mais quentes do fluido tendem a ser menos densas, ou seja, elas tendem a flutuar. E as partes mais frias, elas tendem a afundar, certo? Sendo um processo desse aqui, ó. Você vê que aqui, ó, você tem o desenhozinho das setinhas, né, fazendo justamente esse ciclo. Essa parte de baixo que está sendo aquecida, ela sobe. E a parte fria aqui em cima, que ele não recebeu calor, ela desce. E aí você fica com esse movimento de ciclo, como mostram as setinhas, tá bom? E aí a gente tem, né, a propagação de calor por condução térmica, no caso do suporte, né, que está segurando ali o recipiente, e dentro da água propriamente dito, a gente tem a convecção acontecendo, as partículas se movendo em blocos e levando a energia de um lado para o outro, certo? E aí vem que é através do movimento das porções de matéria, né, gerado aí pela diferença de temperatura, ou seja, através do movimento da parte quente que se move para cima, da parte fria que se move para baixo, que você tem a transmissão de calor por todo a água, por exemplo, no caso desse slide aí. Vamos ver isso lá no Energy 2D, que a gente até usou, né, na parte de condução. Então, ó, vamos lá. E aí a gente tem aqui, ó, duas zonas, certo? A zona 1 aqui em cima e a zona 2 aqui embaixo. E da mesma forma que no momento de condução, a gente tem aqui, ó, a fonte de calor sendo representada por essa barra aqui no meio. E aí vamos ver, ó. Esse movimento aqui, ó, ele meio que lembra um gás, tá certo? E aí olha o que acontece. Deixa eu resetar aqui, né? Ó, você vê que aqui a parte de cima, aqui essa parte mais próxima da fonte, ela vai ficar vermelha bem rapidinho. E aí depois começa algo representando um movimento nas laterais e depois descendo e subindo e descendo, tá bom? Ó, sobe aqui nas laterais, ó, e depois ele vai descendo e você fica com esse movimento. E aí a energia ela vai se propagando por todo o meio. E aí você vai vendo que você tem áreas aqui que tem a mesma temperatura e elas vão ficando, né, ali no meio com a mesma temperatura, tá bom? Você tem até esse negócio meio que uma chama aqui que ela sobe e depois se desloca, ó. E aí você tem esse movimento. A parte quente que acabou de ser esquentada aqui, ela sobe. A parte lá em cima que estava mais fria, ela passa a descer e você tem esse fenômeno, esse ciclo, né, como se fosse um giro. Vê também aqui, ó, que aqui em cima tem um termômetro e aqui embaixo também. E você vê que esse termômetro ele vai atingindo temperaturas cada vez maiores em relação ao de baixo. Por quê? Porque quando um líquido ou um gás ele é aquecido, as suas partículas elas têm esse movimento de subida naquele espaço. E por isso elas transmitem a energia de maneira mais rápida, tá? Se você tem, e aí, professor, por que isso não está acontecendo aqui embaixo? Justamente por quê? Porque, ó, essa região aqui embaixo, essa parte de ar que está aqui nessa região de baixo, ela já é a parte superior. Ó, você tem essa região toda e os gases, né, que estão aqui em cima, eles estão sofrendo aquecimento,
tá bom? E aí, como eles não têm para onde se mover, porque a tendência natural deles seria subir, então o que é que acontece? Eles ficam presos aqui. E aí você vê que a energia ela não passa da mesma forma que passa aqui em cima, tá bom? Deixa eu dar aqui o reset. E aí a gente vai ver isso ó, acontecendo. Ó. Você tem um espalhamento e tudo mais. E aqui não tem isso, por quê? Porque as partículas quentes já estão em cima. Então uma vai ter que ficar transmitindo para outra de uma outra maneira, que é a maneira mais próxima da condução, certo? Ó, você vê aqui a diferença das duas coisas, tá? E em como um já tem 32 graus Celsius e o outro 9, ok? Então, por que a gente, por exemplo, coloca né, a chama, quando você vai esquentar a comida, você tem o fogão e você coloca lá, no caso a boca, né, e você coloca lá o recipiente em cima. Justamente para quê? Para que a parte de baixo do líquido, por exemplo, da água que está fervendo feijão, cozinhando e tal, que a parte de baixo do líquido receba calor primeiro, para que assim ela suba, transportando energia, e a parte de cima que está fria desça para receber. E aí você tem essa propagação. Se você esquentar por cima, vai acontecer um aquecimento mais lento, como é esse aqui da parte de baixo, tá bom? E aí você pode ver isso aqui acontecendo, né, sendo exemplificado. Vou dar um stopzão aqui, ó, e a gente vai voltar lá para os slides, tá certo? E aí a gente volta para os slides, tá? E aí, ó, continuando. Essas partes, né, que fluem que flutuam, como foi colocado aí, né? Elas flutuam por causa do aquecimento, tá? Então, o que acontece? Em regiões que tem temperaturas muito baixas, em que você precisa de um aquecedor, coisa que não é o nosso caso aqui, né? E que a gente precisa, que quem nunca, né, que deseja um ar-condicionado, mas quando você precisa aí de um aquecedor, por causa que o clima é muito frio, como por exemplo no sul do país, essas coisas, eles normalmente são instalados na parte de baixo daquele ambiente, né? Mais próximos ao chão. Justamente por quê? Porque eles vão aquecendo o ar ele vai subindo, o quente vai subindo, o ar frio que está mais próximo do teto, ele vai descendo para ser aquecido, e aí você tem esse ciclo transportando né, energia por todo o cômodo, tá bom? Já né? E aí você tem o funcionamento do aquecedor, seria a mesma aplicação ali que a gente tem para a boca do fogão, né? Ser aplicada não, né? Ser posicionada embaixo. E nós temos aqui também que por conta da temperatura mais baixa, as partes, né, do fluido lá, seja um líquido, seja um gás, as partes mais frias, com menor temperatura, elas tendem a afundar, por assim dizer. E nesse processo de afundamento, né, eles acabam transportando, né, vão descendo e eles vão descendo com uma temperatura menor. E é justamente por isso que a gente coloca o ar-condicionado na parte de cima da sala normalmente. Por quê? Porque ele vai colocar ar para dentro daquele cômodo e esse ar já é mais frio, ou seja, ele já tem uma temperatura menor do que o que tem lá dentro, como no caso de uma geladeira também. E aí esse ar frio ele vai descendo. E à medida que ele vai descendo, ele vai entrando em contato com o seu corpo ou com todas as outras coisas lá dentro. E aí o que acontece? Por ele ser mais frio, ele vai começar a tirar a energia dos objetos, dos corpos que estão ali, ele vai esquentar e vai subir. E à medida que ele sobe, o ar-condicionado está colocando mais ar frio para dentro. E aí esse ar frio desce, o ar quente, né, o que acabou de esquentar, ele sobe, e aí você vai tendo lá né, a diminuição da temperatura daquele ambiente, certo? E aí você vai tendo a diminuição de temperatura daquele ambiente, tá bom? E isso acontece também com geladeira, né? Pelo menos as mais antigas, você tinha o freezer na parte de cima e tudo mais, né? Justamente por quê? Porque é o motor, essas coisas todas. Justamente por quê? Porque era dali que vinha o ar frio que ia descendo por todas as camadas da geladeira para ir resfriando os alimentos, ok? Belezinha? Vamos dar aquele passo para frente, aí a gente tem a aplicação do ar condicionado, tá bom? E isso a gente posiciona dessa forma, por quê? Porque favorece um fenômeno chamado corrente de convecção, que é justamente essa questão de subida e descida do ar de acordo com a sua temperatura.
essas questões de correntes de convecção, elas existem em várias situações naturais do nosso planeta, do nosso meio ambiente, até mesmo no nosso dia a dia, né? Com certeza no nosso dia a dia, isso aí foi, né? Que é justamente por quê? Porque você tem, por exemplo, as correntes de ar. Você tem correntes de ar quente, você tem correntes de ar frio, né? Quem nunca, vocês, né? Todos nós já devemos ter escutado pelo menos uma vez em boletim meteorológico, em jornal e coisas do gênero, o moço, a moça do tempo falando que tem uma frente fria vindo, que é uma massa de ar fria, uma frente quente ou uma massa de ar quente. Essas coisas elas acontecem justamente para você ter o transporte de energia de uma região para outra, tá bom? E aí você tem, né, dois fenômenos aí que são os fenômenos de brisa do mar, né, e brisa da costa, que é quando você tem o ar vindo do oceano para a praia, né, no período de dia, e à noite é o ar passando da praia para o oceano. E isso acontece justamente por quê? Porque durante o dia a água normalmente é mais fria, enquanto a areia ela é bem quente. Então isso faz com que a areia, né, esquente o ar ao redor dela. Esse ar ele vai subindo, né, como você pode ver aqui no ciclo, enquanto que o ar que está mais próximo da água ele está mais frio. E aí, então, à medida que esse ar quente ele vai subindo, o ar frio que vem do oceano ele vai se aproximando da areia para ter esse processo de aquecimento também. E aí você tem esse ciclo, tá bom? Isso gera ondulações, isso gera um monte de outras coisas. Mas aí isso que acontece é justamente por causa da diferença de temperatura entre a água e a areia. E à noite é o contrário. A água está mais quente e a areia está bem fria. E aí você tem o mesmo fenômeno acontecendo, um bem semelhante, só que com sentido contrário, tá? Ah, professor, e a água de noite aí na praia é quente? Velho, sim. Imagina que a água passou, né, ali a água da praia, né, por assim dizer, mais próxima à areia, ela passou o dia inteiro sendo aquecida pela questão da luz solar, por exemplo. Então ela demora muito para esquentar, mas ao mesmo tempo que ela demora muito para esquentar, ela também demora muito para esfriar. Então, do mesmo jeito que ela levou toda a parte do dia para esquentar, ela vai levar toda a parte da noite para esfriar. Por isso que você tem essa oposição em relação, né, a dia e noite e temperatura da água. Você pode ver isso numa piscina também, né? Quem já tomou banho de piscina aí à noite sabe como é difícil sair de dentro dela porque a água está quentinha e quando você sai, o frio está comendo solto, né? E esse negócio de você ter movimento de ar quente subindo, movimento de ar frio descendo, ele ajuda, por exemplo, outras coisas, como aves a voar grandes distâncias, né? Principalmente as migratórias, que tem as questões das rotas, é muito por causa das correntes de ar que ajudam, né, que facilitam o processo, ou pelo menos deixam menos exaustivo. Você tem um fenômeno de planador, de asa delta, essas coisas, né, elas fazem uso dessas correntes de ar para poder manter o voo por maior tempo, para poder ganhar altitude em determinada hora, para poder reduzir a altitude em outra, tá bom? Então essas questões de correntes de ar, elas são fenômenos naturais baseados em convecção, né, por conta do aquecimento diferente de lugares diferentes, e aí você tem essas aplicações. E a gente também tem, certo? Aplicações nas correntes oceânicas. Você tem ali, ou correntes marítimas, como queiram aí, né? E você tem, né, as correntes oceânicas aí, você tem águas ligando os oceanos que tem temperaturas maiores, você tem águas ligando os oceanos que tem temperaturas menores, e aí isso cria um movimento dentro ali das águas dos oceanos que a parte das águas quentes vão para uma determinada região, a parte das águas frias vão para outro, se movendo como num ciclo, como a gente mostrou com os gases. E isso ajuda a transportar, né, transportar temperatura não, mas transportar energia de uma região para outra e manter os ecossistemas equilibrados, certo? E isso acontece, lembrando, e a gente está colocando agora fenômenos mais naturais, e vê que a gente está sempre citando ou é um líquido ou é um gás, ou é um líquido ou é um gás, porque são justamente esses materiais que têm essa possibilidade de
de transportar energia por conta da liberdade das partículas. Ó, vamos ver essa questão da Terra, certo? Lá no aplicativo, certo? Porque ele tem uma funçãozinha aqui de exemplo, que é o aquecimento, né? O manto de convecção, né? Traduzindo aqui, o manto de convecção da Terra. Então, ó, você tem aqui esse círculo maior, simbolizando aqui o centro da Terra, né? E você tem aqui a superfície, que é essa região. E aí, ó, quando a gente liga, certo? Você vai vendo aí agora todos os fenômenos de convecção acontecendo, ó, os ciclos de subida de energia, depois descida e assim sucessivamente. E aí isso vai fazendo com que haja o transporte de calor e de energia para várias outras regiões. E você vê também que em determinado ponto aí você vai ter até um transporte quase que homogêneo, todas as regiões recebendo a mesma coisa ao mesmo tempo e por aí vai, né? Claro que essa parte aqui de baixo ela vai ficar mais fria normalmente. Por quê? Porque essa região aqui, se isso aqui for um gás, por exemplo, né, ou um líquido, essa parte aqui que vai estar sendo esquentada, ela não vai entrar em movimento para baixo, já que ela já é a parte superior e ela já está com temperatura elevada, certo? E aí por isso você não tem esse transporte de energia dessa forma. Claro, isso a gente está levando em consideração aqui, né? Só essa imagem em duas dimensões, né? Como se fosse uma folha. Mas em três dimensões ela meio que muda de figura, né? E aí você tem ó, todo o círculo, ele vai circulando por todas as regiões. E isso acontece justamente por causa do fenômeno de convecção. Beleza? Vamos voltar lá para os slides para a gente encerrar esse momento. Nós temos o último fenômeno aqui, que é o fenômeno de inversão térmica. Porque o que acontece? A Terra ela tem várias formas de manter temperatura, tem vários processos acontecendo para que a superfície seja aquecida. Tem essa questão do interior da Terra, do movimento e tudo mais. E também tem a incidência solar, né? Os raios de luz solar que chegam até o planetinha Terra e assim a superfície ela esquenta, né? Até por isso a gente vive procurando sombra quando está andando por aí. E aí, quando a superfície esquenta, ela esquenta o ar ao redor. E esse ar ao redor, ele vai sofrendo o processo de aquecimento, e aí ele vai subindo para partes maiores da atmosfera, para partes mais altas, certo? Então isso acontece normalmente, né, com relação aqui ao nosso fluxo de calor através do ar, tá bom? E isso graças à convecção. E aqui do lado você tem o fenômeno de inversão térmica. Por que, professor, a inversão térmica? Porque o que é o normal? O normal é o ar quente estar embaixo, mais próximo à superfície, e ir subindo gradativamente para uma região mais fria e depois para uma muito fria. Quando você tem a inversão térmica, é justamente você tem o quê? Em vez de o ar quente estar aqui embaixo, nessa camada, o ar frio é que está. E o ar quente está aqui no meio. E aí isso impossibilita que você tenha a circulação de calor, né? E aí nessas regiões, isso acontece muito, por exemplo, em grandes metrópoles, tá bom? E aí a gente vai encerrar por aqui, certo, meus amores? Então, ó, no mais, muito, 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 muito obrigado pelo seu tempo, tá? E pela sua atenção. Vai estar junto, né, aqui do videozinho, o formulário com os exercícios, certo? Para vocês irem vendo, para vocês irem praticando e a gente vai debatendo depois. No mais, pessoal, muito obrigado pela atenção e valeu!